Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, a vida do meu amigo, do meu irmão, o evangelista Jefferson. Nos conhecemos desde a infância e é uma honra estar servindo a Deus juntamente com ele. A todos os obreiros, Deus abençoe. Quero agradecer ali aos jovens que estão me acompanhando também, a cada vida que aqui está, igreja. Meu nome é Evangelista Ismael, congrego na congregação Videira Verdadeira para as Nações. Tenho como pastor presidente o pastor Gabriel Alonso e a missionária Márcia, a qual deixaram a paz para a igreja. Minha esposa, a diaconisa Thaís, minha filhinha, ela não pôde estar presente, está acompanhando minha filha num curso, agora está fazendo, mas também deixou a paz para a igreja. Quantos recebem? Amém! Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Abram vossas Bíblias, por gentileza. Foi me passado um tema, a qual era Neemias 6:3. Eu gostaria de estar fazendo a leitura da palavra juntamente com os irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor está aqui, igreja. Ele se faz presente sobre esse ambiente, sobre a minha e sobre a sua vida. O título é: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar a Neemias. Vamos estar lendo do 1 ao 3. E sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-lhe mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém, igreja? Com a permissão do evangelista, poderia fazer uma oração? Eu peço que você ore comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, perante a Tua poderosa palavra. Essa palavra que cura, que restaura, Pai da glória, que nos confronta, que nos liberta, que nos alimenta, que nos reveste, ó Pai amado. Ó Pai, nesse momento, ó Deus amado, eu te peço, toma, Senhor, a cada vida que aqui adentrou. Espírito Santo, nosso amigo fiel, ministra os corações, vai deixando como terra arada para receber a Tua palavra, e que seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, ó Pai, não o que queremos, mas o que precisamos, o que o Senhor já tem liberado para nós, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Promete ser breve. O evangelista falou que eu posso ir até as 2h20. Glória. Igreja, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Neemias, a qual esse livro nós podemos repartir ele em 3 partes. A volta de Neemias a Jerusalém, quando Esdras vai fazer a leitura da lei, e também as demais coisas que aconteceu no governo de Neemias. Mas o interessante é que se inicia esse texto, esse livro de Neemias, com ele recebendo uma notícia. A palavra vai dizer no capítulo 1 que agora alguns daqueles, um dos seus irmãos, vai se apresentar perante de Neemias. A palavra vai dizer que Neemias vai perguntar, e eu sinto o Senhor aqui. Aleluia! Ele vai perguntar sobre o seu povo. Ele vai perguntar como está a cidade natal. E a palavra que vai vir a Neemias é: está destruída. Os muros estão fendidos.
os portões estão queimados. A palavra vai dizer que Neemias, de primeiro momento, ele vai chorar, ele vai se angustiar, ele vai se lamentar, mas logo em seguida ele vai jejuar, ele vai orar, e ele vai falar com o Pai. O texto, o livro vai dizer acerca da reconstrução, e entendemos que por princípio toda reconstrução ela se parte de algo que foi destruído. Toda reconstrução se parte de algo que foi derrubado. Toda reconstrução se parte de algo que foi abalado. E quantas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, no decorrer da nossa trajetória foram abaladas, foram destruídas, foram rachadas, trincadas. E entendemos que se é reconstrução, é sobre algo que já havia sido feito, é sobre algo que já esteve em uma condição boa, é sobre algo que já esteve em uma condição de estabilidade. E quantas coisas na nossa vida já esteve estável, quantas vezes a porta se manteve aberta, quantas vezes a saúde estava boa, quantas vezes a família estava unida, quantas vezes a despensa estava cheia. Só que também vem um momento, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo que está tudo bem, há tempo que tem adversidade. Mas a adversidade não é para nos matar, a adversidade não é para nos destruir, a adversidade não é para nos desanimar. A adversidade é para a gente entender que nós precisamos nos posicionar, que chorar não adianta, que se lamentar não adianta, que eu tenho que jejuar e orar, porque quando eu jejuo e oro, Deus me dá estratégia, Ele me dá força, Ele me dá graça, e eu vou me posicionar para começar a refazer o que foi destruído. Eu não sei o que foi destruído na tua vida, na tua trajetória, mas o Senhor está dizendo: é noite de começar a reconstruir. Chega de chorar. Talvez até hoje você chorou no primeiro, no segundo, no terceiro, mas agora é para orar e jejuar. Se levanta, porque eu vou te dar a direção para fazer a obra. A palavra vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Ele chora, que Ele se angustia. Mas ele vai se colocar aos pés do Senhor. Aleluia. Capítulo 2 de Neemias, a palavra vai dizer que ele vai se apresentar perante o rei. Neemias era copeiro, Neemias tinha uma função, Neemias era servo, Neemias entendia e sabia que mesmo em meio à dor, à perca, à destruição, ele tinha que continuar servindo. Ele não podia deixar de servir. E olha que interessante, a palavra diz que ele vai se apresentar ao rei. Está doendo, está machucando, eu não aguento mais, está tudo ao contrário, mas eu tenho que me apresentar ao rei. E olha isso daqui, a palavra diz: Neemias era copeiro. Neemias ele tinha que provar a bebida que o rei ia consumir. A palavra diz que Neemias vai provar o vinho e vai dar ao rei. E vinho simboliza alegria. Lá no Evangelho de João vai chegar e vai dizer acerca das bodas. Jesus é convidado, Jesus está no casamento, o vinho acaba. A sua mãe chega dele e fala: filho, o vinho acabou. A alegria acabou, a festa vai se findar, os noivos vão se frustrar, eles vão ser apontados, caluniados. Aí Jesus olha e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Só que esse o que tenho eu contigo naquela época não era desrespeito, mas era uma forma a qual eles se referiam às mulheres, não era uma forma desrespeitosa. O interessante é que a palavra vai dizer, eu já volto para o texto, que ela vai pedir que alguns servos
façam tudo o que ele disser. A palavra vai dizer que haviam 6 talhas do lado de fora para a purificação dos judeus. Naquela época tinha um costume de lavar as mãos e os pés, e com isso eles acreditavam que estavam purificados e limpos do pecado, das coisas que eles adquiriam quando saíam das suas casas. E o interessante é que Jesus ele vai pedir aquilo que era depósito de sujeira para ser usado. Aquilo que estava do lado de fora, parado, vazio, ele vai falar assim: pega lá e enche. Vai buscar água, que eu vou encher o que estava sujo, eu vou encher o que era jogado sujeira, eu vou encher o que estava do lado de fora e ninguém dava valor. Não foi assim comigo e com você. Estávamos do lado de fora, éramos depósito de impureza, de pecado, de coisas a qual o Senhor abominava, mas Ele olhou e falou: eu vou usar e vou encher. Ele mandou pegar o que estava do lado de fora. Aleluia. Olha que interessante. Nós estamos falando de reconstrução, e ele pegou algo que estava vazio, algo que já era feito, e mandou encher. E olha que interessante, a palavra diz que as talhas são cheias. Ele vai chamar o mestre Sala e vai falar: leva. Vão levar ao mestre Sala, melhor dizendo. E quando eles vão provar, era o melhor vinho. Aleluia! Mas eu não posso deixar isso passar. Quando ele manda levar é água, mas quando chega é vinho. Quando ele manda levar é tristeza. Quando ele manda levar é algo que ninguém queria, mas quando chega é alegria. Quando chega está transformado. É o Senhor dizendo: tem gente que começou a campanha e falou: eu vou parar porque não estou vendo nada. Mas o Senhor está dizendo: o milagre acontece no caminho. O milagre acontece no decorrer. O milagre acontece enquanto você é cheio, enquanto você é levado, enquanto você é enviado. E talvez você começou triste, mas vai sair alegre, vai sair contente, vai sair cheio, vai sair transformado, porque o Senhor é quem te enche. Ele está triste, mas não está deixando de levar alegria. Eu estou machucado, está doendo, está sangrando, mas eu não deixei de vir adorar, eu não deixei de vir glorificar, eu não deixei de vir fazer a vontade do Pai. É o Senhor olhando para você e dizendo: eu sei que você está triste, mas você está me servindo, e porque você está me servindo, eu vou te ajudar. A palavra diz que o rei vai olhar o semblante de Neemias. E ele vai reparar que ele nunca havia visto aquele semblante daquela forma. Porque Deus, ele conhece, igreja. Ainda que a gente tente colocar uma armadura, ainda que a gente tente mostrar que está tudo bem, Ele conhece. Ele olha como o homem não olha. Ele vê o coração, ele vê o sentimento, ele vê as feridas internas. Talvez por fora você está bem, talvez por fora você está igual Naamã, está com armadura, mas por baixo da armadura está sangrando, por baixo da armadura está ferido, por baixo da armadura está doente, mas o Senhor é aquele que vê e conhece. Nós estamos falando aqui que ele estava triste, mas não deixou de levar alegria. E a Bíblia nos relata algumas passagens acerca disso. Falamos acerca de Naamã. A palavra diz que Naamã era um general, um homem valoroso. A palavra vai dizer que na casa de Naamã tinha uma jovem que foi levada cativa. E quem é levado cativo é levado à força. Quem é levado à força tem que deixar aquilo que não queria deixar. Ela tinha uma família, ela tinha uma casa, ela tinha uma parentela, mas ela foi tirada. Só que entende isso daqui: ela tinha um sofrimento, ela tinha uma ferida, ela tinha marcas. Só que as feridas dela, as marcas que ela carregava, não impediram ela de apresentar cura na mão. E muitas vezes é assim: eu estou machucado,
esposa de Naamã. Se o Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, seria restaurado da tua lepra. Olha que interessante, Maria não podia transformar água em vinho, mas ela podia gerar o milagre, porque era a mãe de Jesus. Tem coisa que eu e você não pode fazer, mas podemos gerar. Maria não podia transformar, mas gerou quem podia. Senhor, eu não posso fazer, mas você pode gerar. Você pode gerar o seu milagre. Ela não podia curar aquela jovem, mas ela podia dar a direção de quem poderia. É o Senhor dizendo: não deixe que as feridas que você sofreu, que as marcas que você carrega, que as aflições que você foi imposto na sua vida, venha te impedir de ser alívio e cura para a vida de alguém. Porque muitas marcas nós carregamos. A palavra vai dizer, igreja, para a gente correr. Primeiro Neemias vai chorar, depois ele vai jejuar e orar. Ele vai se apresentar e servir ao rei. A palavra vai dizer que agora ele vai receber cartas, irmão. Ele vai receber cartas para poder executar aquilo que foi colocado em seu coração na oração e no jejum. Porque coisa boa é receber direção na oração. Coisa boa é Deus falar com você enquanto você se consagra. A palavra vai dizer que ele vai pedir cartas. A palavra vai dizer que o rei vai estar ao lado da sua rainha. E a palavra vai dizer que o rei vai perguntar e vai dizer: Neemias, quanto tempo você vai levar para fazer essa obra? Porque toda obra tem um tempo de ser concluído. Toda obra tem um tempo determinado para ser concluída, porque tem um começo, meio e um fim. Talvez você está vivendo um momento que a obra na sua vida está começando, mas o Senhor está dizendo: eu já conheço o final, eu já conheço como vai terminar, porque eu te dei as cartas, eu te dei passagem, eu te dei condição, eu te autorizei a reconstruir. A palavra diz que nós somos peregrinos sobre essa terra. Então há um tempo de peregrinação, há um tempo de caminhar nessa terra. Então automaticamente há um tempo que nós vamos voltar ao nosso lugar de origem. Há um tempo que nós vamos voltar, aleluia, Deus, ao nosso lugar reservado. Aleluia! A palavra vai dizer que Neemias ele vai ir. Neemias ele vai ter cartas para poder adentrar no jardim do rei, para poder cortar, adquirir as madeiras que ele ia usar para a restauração. E o interessante aqui é que Neemias ele não vai pegar o material da reconstrução em qualquer lugar. Ele vai buscar no jardim do rei. Ele vai buscar no lugar que ele sabe que a matéria-prima é boa, que não vai contaminar, que não vai corroer, que não vai desgastar, porque estava na onde? No jardim do rei. A palavra diz que Neemias vai. Eu estou correndo para a gente respeitar o tempo. Aleluia. Mas você vai entender isso daqui. A palavra diz que Neemias agora ele vai chegar e ele vai se deparar com a situação. E Neemias ele vai caminhar. Neemias ele vai percorrer aquele lugar. Ele vai olhar e ver a condição. A palavra diz que Neemias observa. Só que o interessante é que Neemias vai levantar homens para ajudá-lo na reconstrução. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque Cristo, o nosso Senhor, Ele veio a essa terra, se despiu da tua glória, desceu às partes mais baixas, com uma missão, com um propósito, para fazer uma reconstrução. Porque havia mais valioso do que um muro que havia sido quebrado e fendido, que era a ligação do homem para com Deus. Aí Cristo vem e restaura a ligação que havia sido quebrada. Cristo vem e restaura, só que Ele chama os seus discípulos, porque Ele não precisa fazer a obra sozinho. Ele até poderia, mas Ele falou assim: eu conto com você. É Deus olhando e dizendo: eu conto. Não é questão de precisar, é
questão que eu quero te usar. É restaurada a ligação. Ali já há uma reconstrução. A palavra vai dizer que a primeira porta que vai ser restaurada é a porta do gado, ou a porta das ovelhas. Era o lugar por onde adentravam os animais para sacrifício, que também simboliza a comunhão e o louvor do homem para com Deus. E aqui eu aprendo, e o Senhor fala conosco e nos transmite uma mensagem. Não há como começar uma reconstrução sem primeiro recomeçar a comunhão, sem recomeçar o louvor, sem recomeçar a adoração. Não adianta eu querer restaurar a casa se eu não tenho comunhão com o Pai. Não adianta eu querer restaurar a família se eu não adoro o nome santo do Senhor. A primeira coisa que é feita, e a Bíblia vai dizer que eles vão restaurar e vão consagrar, porque tudo aquilo que é restaurado para Deus tem que ser consagrado a Ele. É Deus dizendo: está restaurando a família, consagra a Ele. Está restaurando a casa, consagra a Ele. Está restaurando o ministério, consagra a Ele. Porque quando você consagra, está nas mãos do Senhor. Olha que interessante isso daqui. Meu Deus. A palavra vai dizer rapidamente acerca de Ana, Eucana e Penina. Aleluia. Ana, ela subia ao monte, ela subia ao templo para sacrificar. Ana não gerava e Penina gerava. A palavra diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Só que olha que interessante, muito se prega e se expressa que Ana, ela queria gerar, e realmente ela queria. Só que a palavra diz que Deus cerrou a sua amada. Só que olha que interessante, Ana, ela passou por embriagada. Ana, ela era afligida. Só que aí Ana muda a estratégia. Ana fala assim: agora eu vou voltar ao Senhor. Porque quando nós votamos, nós depositamos a confiança. Aleluia. Quando nós votamos, nós dizemos: eu estou entregando na mão de quem eu confio. Só que olha que interessante, quando Ana gera, ela fala assim: eu vou cuidar até desmamar, e depois eu vou entregar para ser criado na casa, na presença do Senhor. Olha que interessante, Ana sofreu para gerar, Ana chorou para gerar, Ana foi caluniada, ofendida, perseguida para gerar. Mas quando ela gera, ela entrega, porque ela entende que quem ela gerou não é dela, mas é de quem deu. É Deus dizendo: você gerou uma família, você gerou um ministério, mas é para entregar para quem é o dono. Não é porque você gerou que é teu, não. Sabe por quê? Ana, a palavra diz que Ana, ela fala assim: eu vou cuidar até desmamar, que naquela época era um ano. Assim como aquela nossa irmã está com a criança no colo. Olha que interessante. Por que Ana ela fala que ela vai cuidar até desmamar? Para a gente entender o mistério e o que Deus está querendo dizer. Até um ano ela podia dar crescimento. Até onde você chegou, você podia fazer com a sua força. Mas é o Senhor dizendo: me entrega, que é eu que vou finalizar a obra. Me entrega, que é eu que vou fazer sacerdote, juiz, profeta. Me entrega, porque é meu. Talvez até hoje você falou: a minha família não muda, não transforma, só chegou até aqui. O Senhor está dizendo: até onde você podia dar crescimento, você deu. Mas é noite, é a sua, se você entregar para o Senhor. Porque é o Senhor que vai finalizar. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Tem coisas que você não pode mais fazer. Só entrega e confia, porque Ele vai transformar. Aleluia. Mas vamos voltar para o texto. A palavra vai dizer que agora eles vão começar a reconstruir as portas. A palavra vai dizer que a obra está sendo feita. Só que toda obra que começa na direção de Deus vai receber a oposição do inferno. Tudo aquilo que nós disponibilizamos a fazer para o céu, o inferno vai se levantar para tentar barrar.
A palavra vai dizer acerca de alguns homens que eles vão ficar contrariados. A palavra vai dizer que esses homens, ele não quer que a obra continue. Eles vão tentar colocar dúvida. Eles vão tentar colocar empecilho. A palavra vai dizer que eles vão falar assim: esse muro construído com pedras, se uma raposinha passar, ele vai abaixo. Só que entendam algo: ninguém coloca pedra em cima de pedra, tem que colocar alguma coisa para fixar. Naquela época eles usavam lodo, barro, um tipo de musgo para fixar as pedras. Mas hoje aquilo que eu e você estamos construindo é colado com fé, é estruturado na fé. É Deus dizendo: coloca, pode começar a levantar os degraus, mas é para grudar com fé, é para fazer com fé, porque se você faz com fé, não tem obra de macularia, não tem palavra contrária, não tem Satanás dos infernos que vai jogar por terra aquilo que você está levantando. É Deus dizendo para pessoas: muitas vezes você levantou algumas coisas na tua vida, mas quando você achou que ia terminar, veio abaixo. É o Senhor dizendo: tem que colocar no fé, tem que colocar fé no meio da estrutura, tem que colocar fé no que você está fazendo, tem que colocar fé naquilo que você está edificando, porque sem fé, meu amigo, qualquer vento derruba. É Deus dizendo para pessoas: volta a reconstruir. Só que quando você colocar a primeira camada, coloca fé. Levanta a segunda, coloca fé. Levanta a terceira, coloca fé. A porta abriu, coloca fé. A família restaurou, coloca fé. A saúde restaurou, coloca fé. E assim você vai levantando degrau a degrau. O Senhor está aqui. O Senhor está edificando vidas aqui. O Senhor está restaurando pessoas que por fora elas estão perfeitamente aos nossos olhos, mas por dentro estão desmoronadas. Pessoas que têm travado batalhas internas, pessoas que têm colocado armaduras para não mostrar suas feridas. Mas o Senhor está dizendo: porque Naamã, a jovem vai ver que ele tem lepra. Porque quando a gente está em casa, a gente pode tirar as armaduras. E a gente está na casa de quem hoje? É na casa do Pai. É o Senhor dizendo: não precisa se fazer de forte. Aqui você pode chorar, aqui você pode tirar a armadura, porque eu tenho cura para a tua alma e para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. Eu tenho cura que você precisa, eu tenho direção, eu tenho aquilo que você veio buscar. A palavra vai dizer para a gente correr, tem 5 minutos, que agora no capítulo 6, onde nós lemos, os muros estão restaurados, mas as portas dos portões ainda não foram colocados. E quando nós falamos de fenda, quando nós falamos de rachadura, nós entendemos que para uma rachadura acontecer, algo tem que ser abalado. Porque sem algo ser abalado, a rachadura não acontece. Sem na estrutura ser mexido, o restante da construção não se abala. Então tem pessoas que têm rachaduras e fendas, evangelista Jefferson, porque a estrutura dela foi abalada. A estrutura emocional, a estrutura psicológica, alguma coisa da sua vida foi abalada, e isso gerou rachaduras. Mas entendam algo, que toda rachadura não começa como rachadura, ela começa como um risco. O Senhor é pintor e entende disso. Toda rachadura se inicia como um risco. Só que o problema é que quando é um risco a gente não dá atenção, porque a gente acha que um risco, qualquer passadinha de tinta resolve. Mas a rachadura, que é um risco por fora, está crescendo por dentro. Só que o Senhor, ele não trata por fora, ele trata por dentro. Ele não manda Naamã nadar, porque quem nada está na superfície. Ele manda mergulhar, porque tem ferida que só é curada no profundo. Tem feridas que só são curadas quando ninguém vê.
desce 7 vezes. A primeira é uma identidade nova, uma consciência, um coração, um comportamento. Só no 7º, depois que ele trata tudo por dentro, ele vai apresentar por fora. É Senhor dizendo: hoje é o último dia dessa campanha. Eu vou apresentar para a tua casa, eu vou apresentar para o teu reino, eu vou apresentar no teu trabalho. Aquilo que eu fiz por dentro, eu vou mostrar por fora. Mas tem que ir no profundo. A palavra diz, igreja, que Neemias, ele reconstruiu, tapou as brechas. E agora os seus inimigos vão fazer um convite. E a gente vai finalizar. Vai fazer um convite. Só que não vai chamar ele para ir para o baile. Não vai chamar ele para ir para a praia. Não vai chamar ele para ir para o ano novo, para a quermesse. Não vai chamar ele para ir para o culto. Porque ainda tem gente que presta culto a Baal. Ainda tem gente que presta culto a deuses estranhos e está te convidando não no intuito de dar vida, porque o culto para Deus dá vida, mas o culto para o inimigo é para ceifar a sua. Só que aí Neemias vai olhar e vai dizer assim: estou numa grande obra, estou numa grande responsabilidade. Eu chorei, eu sofri, eu me angustiei, mas eu orei, mas eu jejuei, mas eu recebi a atenção do meu Pai, mas eu servi ao meu Senhor, e Ele me enviou para uma grande obra. É o Senhor dizendo para alguém: você não vai parar por causa de convite não, porque esse convite é para te tirar da presença, mas o propósito é para fazer você permanecer. Aleluia! Aí Neemias olha. Posso pedir para a igreja se colocar de pé? Com a permissão dos pastores, coloca de pé em nome de Jesus, você que pode. E eu finalizo. Aleluia. A palavra diz, e eu acho lindo nesse versículo, que eles vão mandar mensageiros e Neemias vai enviar outro. E sabe qual é o nossos maus no dia de hoje? Satanás envia um mensageiro e a gente quer ir lá responder. E quando você vai responder, você sai da posição que Deus te colocou. Aí Neemias falou assim: eu vou enviar a resposta, mas não vou sair da posição. Eu vou dar a resposta que eles estão pedindo, mas vou permanecer na posição. Eu vou orar, mas vou permanecer na posição. Eu vou jejuar e vou permanecer na posição. Porque quando você sai para responder ao teu inimigo, você deixa de fazer o que estava fazendo. E é nesse caminho que a cilada está armada. É Deus dizendo para pessoas: não para do processo, não para da obra, não para daquilo que Deus mandou você fazer. Não vai responder da mesma forma que estão te atacando, não. Deus santo, Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas para a gente finalizar agora, gente, Aleluia. a palavra vai dizer que vai enviar mensageiro de lá e mensageiro de cá. E Neemias não vai, minha irmã. Neemias só dá a resposta e continua trabalhando. Sabe por quê? Resposta se dá com palavra, mas posição se tem com atitude. Eu tenho a atitude de continuar onde Deus me colocou, e a resposta é na palavra. Eu tenho a atitude de ficar onde Deus me colocou, mas a resposta é na palavra. Estou numa grande obra, estou numa grande obra, estou numa grande obra e não posso parar. E olha o que Neemias vai responder: e não poderei descer. Glória. Aleluia. Presta atenção nisso. E não poderei descer. Então a obra que ele estava fazendo era de cima. E toda obra que é de cima, o inimigo tenta barrar. Mas aí você olha e diz: eu não posso descer, que o propósito é do céu. Eu não posso descer porque eu estou fazendo é de cima. Eu tenho que continuar na posição. Você está entendendo por que o inimigo quer te parar?
Porque a obra que Ele confiou a mim e você é do céu, a sua família é do céu, o seu ministério é do céu, a sua saúde é do céu, a sua casa é do céu, o irmão que está do seu lado é do céu. Mas o inimigo quer fazer o quê? Quer fazer você sair de perto deles. Porque quando você sai, a obra para. Quando você se disposiciona, a obra cessa. Por isso que muitas vezes as coisas começam a andar, mas quando você quis responder com atitude, você deixou de usar a palavra. Porque Jesus é levado ao deserto, ele vai ser tentado por Satanás. Olha que interessante. E ele vence na palavra. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Porque a palavra ainda é a melhor resposta para a tentação. A palavra ainda é a melhor resposta para a afronta. A palavra ainda é a melhor resposta para quem te acusa. É na palavra, Aleluia. Só usa a palavra. Usa a palavra que quem te persegue para. Usa a palavra que quem te acusa vai cessar. Porque é a palavra que vai nos justificar. E o Senhor está dizendo para essa igreja: a obra que vocês estão fazendo, porque eu tenho armas, eu tenho material, eu tenho o projeto, eu tenho a direção, eu tenho a obra para vocês fazer. E essa obra é do céu. E Sanbalá de Tobias não vai cessar. Satanás não vai parar. Palavra contrária não vai parar. Reunião do inferno não vai parar. Sabe por quê? Porque é uma igreja lavada e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória, aleluia, Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: a obra Aleluia. que nós estamos fazendo não é de baixo, mas é de cima. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.